Depois de 25 anos atendendo mulheres, eu compreendi que o adoecimento feminino está relacionado a 3 padrões que se repetem de forma assustadora. O primeiro padrão é a autoanulação. A autoanulação não é só a falta de amor próprio. Na realidade, é um processo das mulheres sempre se colocarem em último lugar. Porque elas aprenderam desde cedo que é função delas servir, cuidar, acomodar. E elas fazem isso tão bem por tanto tempo que um dia, quando se olham no espelho, não se reconhecem mais. Na prática, essas mulheres são aquelas que escolhem o restaurante que os outros vão gostar, que compram uma roupa pensando no que fica bom para a família, para o trabalho. E se alguém pergunta o que você quer, elas nem sabem responder porque elas nunca ouviram esse tipo de pergunta. E quando alguém pergunta como você está, ela fala sobre os filhos, o marido, o trabalho, a família, nunca sobre ela. Sabe por que esse padrão adoece? Porque suprimir o próprio desejo tem um preço muito alto. Desejo não é luxo. Desejo, ele é básico, é uma orientação vital. É ele quem dá um direcionamento sobre aquilo que é bom e que é ruim. E mulheres que se autoanulam cortam os fios que as ligam às próprias escolhas. E sem esses fios, elas passam a viver a vida dos outros. O padrão número 2 é o da hipervigilância. A hipervigilância é um estado de alerta constante. É como se o corpo entrasse num modo de guerra, mesmo sem existir nenhum combate. Mulheres hipervigilantes operam com um sistema nervoso que não desarma nunca. Na prática, são aquelas mulheres que não conseguem relaxar nas férias porque estão preocupadas com o que está acontecendo lá no escritório. São aquelas que têm dificuldade de delegar porque ninguém faz tão bem quanto elas. São aquelas que sentem que se baixarem a guarda por um segundo, tudo desmorona. Sabe por que esse padrão adoece? Porque o corpo humano não foi projetado para viver em constante alerta. Quando as mulheres ficam ligadas o tempo inteiro, isso pode causar crises de ansiedade. O padrão número 3 é o da inadequação. Inadequação é aquela voz interna que não se cala nunca. Fica dizendo o tempo todo que tem algo errado, que aquilo não está bom. É aquela sensação de ser insuficiente, seja no trabalho, na relação, na maternidade, no corpo, no descanso. Não importa o que essas mulheres tenham ou não conquistado, essa vozinha interna sempre encontra um motivo para dizer que ainda não está bom o suficiente. Na prática, esse padrão faz com que as mulheres nunca consigam celebrar as suas conquistas, pois não conseguem valorizar o próprio empenho. Elas não conseguem aceitar elogios, pois minimizam a própria capacidade. Ficam comparando as suas vidas com as vidas das outras mulheres. Sempre acreditam que estão em desvantagem. Essas mulheres, elas têm uma autocrítica interna muito grande, que ficam o tempo inteiro julgando e criticando tudo ao seu redor. Por que esse padrão adoece? Porque viver na inadequação significa viver em estado de insuficiência crônica. Insuficiência crônica gera estresse crônico. E o que conecta esses 3 padrões? Eles podem até parecer diferentes, mas eles têm uma raiz em comum: a perda da autoridade sobre a própria vida. Mulheres que se autoanulam perderam a capacidade de autoria da própria vida porque passaram décadas fazendo tudo pelos outros. As mulheres em hipervigilância perderam a autoria da sua própria vida porque aprenderam que se elas não derem conta de tudo, ninguém dá. E assim carregam aquilo que podia ser dividido. E mulheres que vivem na inadequação perderam a autoria da própria vida porque aprenderam a se medir por um padrão que está sempre muito acima daquilo que elas conseguem alcançar. Padrão irreal esse, por sinal. E o que eu vi nesses 25 anos de atendimento são essas mulheres chegando até mim não porque foram frágeis, mas porque foram fortes demais durante muito tempo. Foram o alicerce dos outros, ao invés de serem a base das suas próprias vidas. Agora eu te pergunto, desses padrões que eu descrevi, autoanulação, hipervigilância e inadequação, com qual deles você mais se identificou? Me conta aqui nos comentários, quero muito saber.